está de volta com o Conexão Jovem, onde você tem voz, tem vez. Muito obrigada pela sua participação de sempre, através do facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Está aparecendo também o número do nosso WhatsApp, né? Tá aí na sua tela, o nosso Twitter, o nosso Instagram. Estamos dominando todas as redes sociais, né, Chapolin? Estão sim. Só tem umas 2, 3 ali que a gente não tá. Não, tem algumas que a gente ainda não está, porque a gente está tentando treinar essa liberdade de expressão. São tantas, né? E são muitas redes sociais. A gente não dá conta nem de 2, 3. E eu achei engraçado aqui ouvir o Bedak aqui pertinho, aqui ele está se expressando. Deram liberdade para ele se expressar. E ele está se movimentando nesse cenário. Tá maravilhoso isso aí. Isso aí, Bedak. Tá gostando dessa liberdade que estão te dando? Ótimo. Muito bom. Eu vou cortar a liberdade de Chapolin aqui, isso sim. Olha, a censura indevida. É censura, é sempre assim. Não eu tô vou te acostumado censurar. já com Ô, isso. Chapolin, já que eu tô te dando a liberdade, chama o nosso quadro aí de passagem. Mas com certeza. Eu quero chamar agora o meu amigo Eric, filho do Peter Eric, a família Goldschmidt. Eles vão trazer um quadro super bacana aqui pra gente agora, do De Passagem. Olha só. E aí, galera do Conexão Jovem, tudo bem com vocês? Hoje o De Passagem está chegando com uma dica de um lugar incrível aqui no Brasil que você tem que colocar na lista dos seus planos para visitar um dia. Nós vamos falar dos Lençóis Maranhenses, no norte do estado do Maranhão. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um dos mais incríveis no Brasil. São quilômetros e quilômetros de dunas douradas que tem lagoas de águas transparentes e doce nos seus vales. Entre elas, cheio de lagoas com águas que você pode nadar. É incrível, pessoal. Bom, o jeito mais simples de você visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é pegar um voo até a capital do estado, São Luís. De lá, a minha dica é que você reserve 1 ou 2 dias para estar conhecendo a capital do Maranhão, né? Afinal, você já está por lá. Depois disso, você vai ter que contratar um passeio ou um transfer para te levar até Barreirinhas, a principal cidade, a porta de entrada do Parque Nacional. Lá é a cidade que tem mais infraestrutura próximo aos Lençóis Maranhenses. É onde você vai encontrar farmácias, supermercado, hotéis, pousadas, restaurantes e as agências que oferecem os serviços, os passeios para você estar conhecendo os lençóis. O meu conselho é que você reserve um dia para estar conhecendo o Rio Preguiça e as comunidades à beira ali desse rio. O Rio Preguiças corta Barreirinhas e também corta o Parque Nacional até desembocar no Oceano Atlântico. Lá, se você alugar, você pode contratar uma lancha, por exemplo, você vai parando em diversas comunidades que vivem nas dunas, isso mesmo. São famílias que têm alguns restaurantes, algumas famílias têm até veículos, os quadriciclos que você pode alugar e dar uma volta pelas dunas de quadriciclo, ou então só fazer algumas caminhadas e conhecer as lagoas que tem ali próxima. E essas comunidades, o muito bacana delas é que é um sustento local, você pode estar até comendo, tomando um suco, uma água de coco ali nelas e o sustento vai para elas. Você está ajudando o turismo local. E isso é muito importante. Nesse passeio você vai conhecer Caburé, Vassouras e a Ponta do Atins, onde o Rio Preguiças encontra o oceano. E o bacana desse lugar é que você pode tanto tomar banho de mar, de água salgada, quanto de rio, de água doce. É só uma faixa de areia que separa o lugar. Se você ficar mais tempo nos Lençóis, a minha dica é que você vá conhecer Santo Amaro, uma outra cidadezinha um pouco mais para dentro dos Lençóis, que você só pode acessá-las em veículos 4x4, para você ter ideia como ela está isolada. Mas é onde estão as melhores lagoas e as melhores dunas. Com certeza, as melhores paisagens você vai ver em Santo Amaro. Se vocês quiserem mais dicas, quiserem conhecer mais sobre os Lençóis Maranhenses, acessem o site do Viaje Comigo, www.viagecomigo.tour.br. Chapolin, Bia, espero que vocês tenham gostado, viajem com a gente e pessoal, até a próxima! Muito legal, Eric. Eu já conheci os Lençóis Maranhenses e realmente é um lugar fantástico. Todo mundo deve conhecer, vale a pena, viu? Quero mandar um abraço aqui para o Valdir Vargas, para a Cleide Santos, para o Jefferson Goldman
E para a Juliana Santana, e eu vou parar de falar antes que eu seja censurado. Pode falar, Bianca, por favor. Você tem liberdade nesse programa, Aqui Chapolin. eu não tenho liberdade, eu não tenho vez, nada, viu? De direito de resposta, né, gente? Ainda bem que você é minha amiga advogada, né? a gente vai... Então, por você. Eu quero mandar um abraço também para Renilda. Renilda é da cidade de Conceição da Feira, na Bahia. Um beijo para os nossos amigos baianos que sempre marcam presença aqui no Conexão Jovem. Ive, se eu falar uma bobeira, se eu ofender alguém, eu posso ser preso, por exemplo? Uma bobeira, ofender, ou ainda o direito de crítica, ou a questão ainda da brincadeira indevida, se configurar uma conduta criminosa como está no Código Penal, você pode vir a responder por crime, uma ação criminal, e além de responder por uma ação criminal, ser responsável também pelo pagamento de uma indenização, ou ainda por ter que se retratar pelo mesmo veículo que você manifestou a sua opinião. Então, pode acontecer. Vai depender da forma como você faz isso. Muito bem. Chapolin? Não, ou talvez também da forma como aquela pessoa interprete, né? Porque às vezes também você pode falar uma coisa que de repente você não tinha uma intenção de ofensa, você de repente foi infeliz naquele momento, se expressou indevidamente, mas você não queria ofender aquela pessoa, né? Mesmo se você acha que é possível a pessoa depois, se a outra parte se sentir ofendida, é possível você conseguir, de repente, explicar isso perante um juiz? Ou como que vai ser interpretado isso na hora? Então, a questão do insulto, que é esse aspecto da ofensa, não tem muita diferença quando você quer insultar e insulta, para quando você não quer e insulta também. As palavras têm muito poder. Então, na prática, o resultado delas se torna mesmo, extraordinário. né, É isso. Então, na realidade, se eu entro na rede social e falo algo de você, Chapolin, que eu não queria dizer, ainda que eu não quisesse, não tivesse a intenção, o prejuízo está feito, porque ali inúmeras pessoas leram aquilo que eu escrevi sobre a sua pessoa. É claro que pode haver entre as partes a chamada transação, o acordo. É possível, é viável, seria a melhor maneira. O direito à retratação, que os veículos jornalísticos promovem como uma maneira também de possibilitar o reparo pelo prejuízo realizado. Então, do mesmo modo que você ofendeu, você entra pelo mesmo veículo para pedir aí as desculpas e se retratar e explicar essa sua intenção. Vai depender da parte envolvida, do veículo, da forma como isso causou prejuízo ou não a outra pessoa. É claro que eu vou até fazer uma ponderação e eu espero que quem está nos escutando me compreenda. Eu não estou dizendo que é possível que a sociedade brasileira toda suporte ofensas, mas vamos falar sinceramente, o brasileiro está muito acostumado a ofensas. No meio do trânsito, nos transportes públicos, existe uma ofensa reiterada. E ninguém entra com ação indenizatória porque está andando com o carro e o outro, na verdade, buzina ou xinga você no trânsito. Eu não estou dizendo que não pode entrar, mas se tornou uma atitude costumeira aceitar algumas ofensas. Então, é preciso estar atento à linha tênue dessas ofensas toleráveis. Eu não estou falando tolere ofensas, mas vocês compreendem essa ponderação para questões de críticas indevidas que ofendem diretamente a sua imagem, que a questão do insulto é diferente. Então, existem situações e situações, e a cada caso concreto deve ser avaliado, para que a liberdade de expressão não se torne aí exacerbada ou instrumento de atitudes criminosas, ao invés de ser um direito individual dado como uma forma de garantia ao ser humano. A liberdade de expressão é uma garantia. Ela me reveste, me dá suporte, segurança para quando eu quero falar, eu quero expressar minha opinião, quero fazer um desenho, quero fazer uma música, eu não quero falar, mas eu vou cantar sobre o que eu estou achando do que está acontecendo na minha vida espiritual. Quantos cantores não fazem isso? Na verdade, eu fiz aquela música, alguns dizem, no momento que eu estava... Você escuta a música, você lê todo momento da pessoa. Aí você sai falando e vai dizer que é ofensa? Ele cantou sobre a situação dele. Compreende isso? Então, é preciso verificar a cada caso concreto onde entra a questão da ofensa, a liberdade de expressão e a questão do insulto. E quando isso se torna uma atividade criminosa e você pode ser responsabilizado. Agora, Ive, aquele direito à personalidade seria isso? O direito de eu ser quem
Eu sou o mesmo, de fato. Existem alguns direitos que são catalogados dentro da ramificação do próprio direito, do estudo da ciência jurídica, como direitos da personalidade, que significam direitos que fazem parte do meu ser, estão acima da lei, Bianca. Então, na realidade, não é a lei que dá a vida para o ser humano. A lei preserva o direito de usufruir a vida. A lei não dá a vida. A lei não dá liberdade de expressão, isso nasce comigo. A lei não dá a minha imagem, eu na verdade, nasço com a minha imagem. É assim que funciona. A lei não dá o meu direito de ir e vir. Eu tenho, por ser humano, o direito de ficar sentado ou de caminhar. É o livre-arbítrio, né? Vem do livre-arbítrio. Então, esses são chamados direitos da personalidade dentro da ciência jurídica. O que a lei faz é, na realidade, causar o exercício, a proteção desses direitos que já existem por ser humano. A lei pode restringir, permitir, mas não retirar. E quando há retirada desses direitos, então não tem democracia. Então estamos sobre autoritarismo, sobre outros sistemas que não a Então, se não democracia. existe a liberdade de expressão, existe censura? Se não existe a liberdade de Isso. expressão, a censura ela existe. Mas ela tem que ser aplicada de maneira comedida, sem retirar a liberdade de expressão. Vamos ao exemplo de censura? Certas propagandas ou certos filmes que passam na televisão são censurados para certa faixa etária. Isso fere a liberdade de expressão? É proteção ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Estamos conjugando dois Isso é legal. direitos. A liberdade de expressão, podem passar filmes de inúmeras temáticas sociais, políticas, religiosas, mas uma gama da população está protegida porque é considerada hipossuficiente, não tem ainda a capacidade de discernir. Então, para aquela gama, aqueles filmes são censurados. Isso não fere a liberdade de expressão, mas protege o desenvolvimento da vida. O que é mais importante, a vida ou a liberdade de expressão? Nesse sopeso de direitos, nós estamos conjugando os dois direitos, sem ferir o direito de ninguém, mas protegendo as pessoas. Sempre a ideia é a proteção das pessoas, a proteção à vida do ser humano, a proteção à liberdade e à dignidade do ser humano. A ideia é, a tua dignidade vai ser ferida ou não? Na realidade, quando a liberdade de expressão dela é exercida. É isso que a gente tem que verificar com bom senso, com razoabilidade. O povo brasileiro tem que se manifestar sobre as questões políticas, financeiras, sociais, mas tem que saber sobre o que está falando. Agora, isso é promover a liberdade de expressão? Eu saber, de fato, lidar com... Você falou do trânsito, eu achei bem legal, porque são fatos do nosso dia a dia. E o brasileiro, ele está acostumado a ser passivo, ele não reclama. Ele, por exemplo, esses dias eu estava falando justamente isso com meu marido. A música tá alta do vizinho. Aí todo mundo, ai, a música tá alta, a música tá alta, a música tá alta. Mas ninguém reclama, ninguém pega o telefone e fala, liga lá pro porteiro, liga pra polícia, ou vai procurar o seu direito, né? Não, só fica incomodado, mas não procura de fato o seu direito, não exerce a sua liberdade de reclamar, de se expressar, de que você não está satisfeito com aquilo. Você se manifestando já é um meio de propagar a liberdade de expressão, né? Isso, mas como você vai se manifestar em frente ao seu vizinho? Você vai bater lá com uma arma na cabeça dele e vai falar, desliga a música, senão eu te mato? Não. Ou você pode buscar as vias, aí que está a questão. Então, eu vou buscar o síndico, que é o representante daquele Não as condomínio. vias de fato, né? As vias adequadas para isso. É que existe um sistema atual, dentro da população não só brasileira, de um falso moralismo, Bianca. Então, eu quero ser politicamente correta, então eu não falo. Foi o que um dos participantes num dos quadros disse. Eu não quero, então, expressar minha opinião sobre a sua opção sexual, sobre a sua religião, sobre o que ele está fazendo com a música alta. Então, eu prefiro ficar quieta e nada dizer. Aí, quando eu digo, eu já explodi, porque eu não exerci de maneira adequada, talvez, o meu direito de expressar minha opinião. Busque as vias adequadas. Há um risco sobre essa questão? Existe um risco, mas a liberdade de expressão, isso é importante realçar para quem está nos ouvindo, ela não protege o anonimato. Então, você não pode usar do anonimato para expressar a sua opinião. Se a música está te atrapalhando, converse com o vizinho, chamando uma testemunha, ou faça uma carta, explique os motivos, não critique a música que ele está ouvindo, mas diga que naquele momento aquilo atrapalha por causa do seu filho que é pequeno, dê os motivos. Mas aqui no Brasil, assim, uma colocação rapidamente, a gente muitas vezes não sabe nem se expressar e não sabe receber a expressão de uma outra pessoa. Por exemplo, nesse sentido de reclamar, eu não consigo receber essa reclamação de que meu som está muito alto.
e o meu vizinho não sabe chegar para mim e falar corretamente de que meu som está muito alto, entendeu? Eu acho que tem um pouco desse problema aqui no nosso país também. Porque aí entra na questão da comunicação. Como é que nós, como povo, temos nos comunicado? Será que o povo só é escutado quando grita e usa da violência? E precisa chegar nesse limite para que eu expresse a minha opinião? Ou eu posso expressar sem gritar, aprendendo a falar? Tem muita gente que diz assim, os eu modos gosto, adequados. eu gosto do jeito que você fala, porque você fala direitinho. Não, poxa vida, quanto tempo eu estou estudando para saber falar assim? Não é algo Claro, natural. claro. Então, o ser humano precisa se treinar, se disciplinar na forma de libertar a sua expressão. Muito bem. E quem se expressa muito bem aqui também, Chapolin, é Deus. Deus tem voz e tem Sempre. vez no Conexão Sempre, Jovem. Bianca. E a gente foi procurar na palavra, de fato, o que é liberdade de expressão, como a gente pode exercer a liberdade de expressão. E a palavra é clara em dizer para os jovens, em dizer para você que está acompanhando o Conexão, o poder das palavras e como você deve usar as palavras. Está passando aí? Eu quero já que você, quem sabe está com uma Bíblia, você pode anotar aí para você procurar depois, mas a gente vai projetar Colossenses 4:6. Olha só que legal. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Olha como a palavra é sábia. Mateus 5:22, olha o que diz lá. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Olha só o que a palavra diz. Em Judas 1:9, olha só que interessante, nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que ele teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel nem se atreveu a condenar o diabo com insultos. Ele apenas disse que o Senhor repreenda você. Mateus 12:36. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou. E segundo Tessalonicenses 2:17, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Olha que demais. A palavra trazendo, antes da legislação, Chapolin, os critérios do bom senso, da razoabilidade, do discurso positivo, responsável no seu diálogo com o próximo. A própria palavra prezando sobre a questão da honra. Não chame ninguém de tolo, idiota. Não xingue o seu próximo. Quer dizer, a Bíblia já se você adotar a Bíblia como sua forma de conduta, seu código de existência, você estará dentro da legislação humana super bem. Muito bem. Acabou o nosso tempo, acabou a nossa Não posso mais liberdade, me Chapolin. expressar, Chapolin, você não não acredito. pode. Tá tolida, tá tolida. Censurada. Querida, a gente queria agradecer demais a sua participação. Até a próxima aqui no Conexão Jovem. Sucesso para você, viu? Eu agradeço muito, desejo que Deus continue abençoando vocês, que tenham esse programa extraordinário e um beijo para cada um que nos acompanha. Amém. Um beijo para você, Chapolin. Até o próximo próximo, Conexão. Um beijo para você também que participou. Até a próxima.